Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, que ele revelou sobre os últimos acontecimentos e os sinais que teria próximo à sua vinda, ele falou de guerra, de fomes, ele falou de terremotos, ele falou de epidemias. Entretanto, sobre esses assuntos, ele falou apenas uma vez de cada. Porém, a sua maior advertência foi com relação ao engano. Note que ele já inicia o seu sermão escatológico falando sobre o engano. E 4 vezes ele adverte seu povo para ter cuidado contra o engano. No capítulo 24, no versículo 4, ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. No versículo 5, ele repete: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você é o que Deus tem de mais valioso nessa terra. Você é muito amado de Deus. Por isso, Ele adverte a você: cuidado, cuidado com os falsos profetas. Amigos, em toda a história, nunca houve tantos falsos profetas no mundo como está havendo agora. De fato, os sinais que Jesus predisse, todos estão se cumprindo, e esse está em grande evidência. Nós iremos abordar 7 características com relação aos falsos profetas. A primeira característica que nós vamos analisar está no capítulo 6 de Jeremias, o verso 13 e o 14, que diz: porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. E no verso 14 tem a característica que diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Deus tem uma mensagem para cada tempo. E para cada tempo Ele tem levantado os seus filhos, os profetas. E em nenhum momento da história um profeta tem falado de paz. Todos os profetas levantados por Deus é para advertir, para tirar o seu povo das trevas. No entanto, os falsos profetas sempre falaram de paz. A mensagem de Deus para os dias atuais é: arrependei-vos. No capítulo 25 de Mateus, na parábola das 10 virgens, ali fala que à meia-noite ouviu um clamor, aí vem o noivo. Por que à meia-noite? Porque a meia-noite simboliza a hora mais tenebrosa da história desse mundo. É a hora de maior trevas espirituais. As trevas inundam esse planeta como as águas inundam o mar. É hora de nos arrependermos. O pecado está no meio do seu povo em grande escala. A cegueira espiritual, a surdez espiritual, o pecado está por toda parte. Pecado em palavras, pecado em pensamentos, pecado em atitude, pecado em negligenciar, fazer o bem. A segunda característica está também no livro de Jeremias, no capítulo 7, no verso 4, que diz: não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Os falsos profetas estão iludindo os cristãos com palavras falsas. A mesma coisa que os falsos profetas na época de Jeremias falavam: nós somos o povo do Senhor, nós estamos no templo do Senhor. A mesma coisa falam hoje: você pertence à igreja de Deus, você é povo de Deus, quando na verdade não é. Não quer dizer que por você ter sido batizado, por você frequentar uma igreja, por você ser membro de uma igreja, que você é povo de Deus. Povo de Deus, na verdade, são aqueles que amam a Deus. O profeta Jeremias advertiu aquele povo, falando: não confieis em palavras falsas. Amigos, não confiem em palavras falsas. Não há segurança
no pecado. Jerusalém estava prestes a passar por uma grande destruição. O templo seria destruído, a cidade seria arruinada, o povo seria levado cativo, a maioria seria despedaçado pelas espadas. Mas eles estavam ouvindo da voz dos falsos profetas palavra de confiança. Enquanto, aqui no versículo 9, o profeta falava: o que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Eles imaginavam que estavam salvos, vivendo em pleno pecado. Da mesma forma é hoje. Se você está vivendo uma vida de pecado, não se engane com o que os falsos profetas dizem, que você pertence ao povo de Deus, que você é da igreja de Deus. Não é isso. Tenha cuidado. Povo de Deus, é o que Jesus falou. A minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que guardam a minha palavra. Não existe povo de Deus em rebelião contra a sua palavra. Você quer ser povo de Deus? Então siga o que a Bíblia está dizendo. A terceira característica está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 4 e 5, que diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O versículo 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. A terceira característica dos falsos profetas é que eles são o contrário do que Paulo era. Paulo não usava de palavras bajuladoras. Paulo não pregava para as pessoas o que elas queriam ouvir. Ele pregava aquilo que Deus queria que as pessoas ouvissem. Os falsos profetas, eles se diferenciam porque eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles usam de bajulação, de engano, não falam a verdade que as pessoas precisam ouvir, e as pessoas gostam de ouvir a bajulação, dizendo que há paz quando não há paz, dizendo que Deus ama quando na verdade Deus está irado. A quarta característica está no capítulo 17 de Apocalipse, do versículo 1 e 2, que diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embriagaram os que habitam na terra. A quarta característica fala do colunho político entre os reis da terra e os falsos profetas. Desde a era de Constantino, nunca se notou cristãos tão politizados. Os principais líderes religiosos das nações, por interesses próprios, eles se unem com um representante político, arrastam a igreja e apoiam aquele líder e o elegem. Assim como o antigo Império Romano estava em grande ruína, e Constantino recorreu aos líderes cristãos da época para fazer a união com o Estado, para que ele tivesse apoio e sustentação no poder. Da mesma forma se percebe hoje, homens se levantam usando o discurso moralista religioso, usam o nome de Deus em vão para se cumprir o que a profecia diz. Os reis da terra farão aliança com a religião que se diz cristã, mas que está em plena apostasia, usando o nome de Deus, mas com interesses terrenos. Da mesma forma foi o antigo povo judeu. Ao estudarem as profecias da Bíblia, eles entenderam que o Messias iria libertar do cativeiro romano aquele povo e dar uma vida de paz, tranquilidade e segurança nesse mundo, quando na verdade Jesus Cristo veio simplesmente para libertar os cativos de Satanás, para a libertação do pecado. Jesus foi claro em dizer que o reino dele não era deste mundo. E também ele falou que Satanás é o príncipe desse mundo. Não
tenha uma vã confiança em homens, confie em Deus. A Bíblia diz que em breve os reinos desse mundo serão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia que Ele reinar, Ele irá resolver a injustiça. Por enquanto, Ele não deixou em lugar nenhum da Bíblia que homens iriam resolver o problema da humanidade. Adoradores de Baal, homens corruptos, assim como era Constantino, pagãos, usam o nome de Deus, falam palavras que agradam as massas evangélicas. E os líderes políticos levam esse povo como boi para o matadouro. A quinta característica dos falsos profetas está no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A quinta característica são que os falsos profetas, eles são dirigidos por Satanás e eles colocam na igreja doutrinas destruidoras, doutrinas que negam Jesus, heresias pervertidas, coisas que no período da Reforma, os protestantes, levantados por Deus, esses homens combatiam na Igreja Católica. Você vê hoje no meio evangélico, venda de relíquias, venda de bênção, coisas absurdas têm sido pregado no meio evangélico e aceito. As pessoas gostam. Heresias tão terríveis que negam o nosso Senhor Jesus Cristo. A sexta característica está também em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, que diz: também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A sexta característica fala de homens gananciosos liderando a igreja de Deus. Essas pessoas se dizem pastores, bispos, apóstolos e usam os fiéis para enriquecerem abusivamente. Há pouco tempo atrás, a revista Forbes, que é uma revista norte-americana que faz uma análise da fortuna dos homens do mundo em vários aspectos, e ela abordou os pastores mais ricos do Brasil. Para a vergonha do Evangelho, no topo da lista estava Edir Macedo com sua fortuna bilionária, seguida por Valdomiro Santiago, depois por Silas Malafaia, R.R. Soares e Estevão Hernandes. As suas fortunas foram analisadas como os pastores mais ricos do Brasil. Veja que contraste destes homens em comparação com o Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça, em comparação com os apóstolos, que viveram uma vida dedicada à salvação das pessoas, enquanto esses usam de ganância, fazem comércio de almas humanas para se enriquecerem, para se beneficiarem. Do outro lado tem o baixo clero, pastores também que não são milionários, mas que ganham bem, que vivem confortavelmente, e por viver dessa forma, também foram cegados pela ganância, e ao invés de pregar o evangelho puro e simples de Cristo, pregam falsidades, enganam as pessoas. E a última característica dos falsos profetas, a sétima, está aqui no capítulo 24, verso 24 de Mateus, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Essa é a última característica. Um evangelho de milagres, um evangelho não da palavra pura, não da verdade, mas com base em sinais. Quanto mais uma igreja opera milagres, mais membros ela tem. Satanás encheu o mundo de sofrimento, de pobreza, de doenças. E agora essas pessoas vão até esses líderes, que na verdade são verdadeiros bruxos, fazendo falsos milagres, milagres satânicos, milagres que nada têm a ver com a Bíblia. Usam os milagres como armadilha para pegar os fiéis.
Mesmo as igrejas históricas, as igrejas tradicionais entraram nessa onda, cultos repletos de pessoas, com base nos sinais, com base na emoção, no sentimentalismo, as pessoas em êxtase, enquanto a Bíblia fala que o culto a Deus é um culto racional, não sentimentalista. São os falsos sinais que os falsos profetas estão fazendo. Como não há o fogo do Santo Espírito verdadeiro, o puro fogo do Espírito, eles usam o fogo estranho para atrair as pessoas. O mais triste é que no capítulo 30 de Isaías, no versículo 10, eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Amigos, por que os falsos profetas estão proliferando? É por isso, porque as pessoas querem palavras aprazíveis, as pessoas querem o engano, as pessoas querem ilusões, e por isso esses falsos profetas estão cada vez mais se fortalecendo, cada vez mais se solidificando no topo da liderança das igrejas deste mundo. No livro de Jeremias, no capítulo 5, verso 31, os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Por que tem tanto sucesso os falsos profetas? Porque é isso que o povo deseja. Essa é uma revelação trágica. As pessoas não querem seguir a Jesus. Assim como diante de Pilatos, Jesus foi rejeitado, ele foi trocado por um salteador. Da mesma forma, Cristo continua hoje sendo trocado por falsos profetas, pessoas que vendem ilusões. Mas infelizmente é isso que o povo que professa ser cristão deseja. Mas o mais triste da história está no capítulo 7, no versículo 21, 22 de Mateus. Note que no capítulo 24, o versículo 5 e 11, Jesus advertiu que os falsos profetas enganariam a muitos. E sabe o que vai acontecer com os muitos que foram enganados? Está aqui no capítulo 7, 22, muitos naquele dia me dirão: Senhor, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu fui um cristão, eu fiz tudo isso no teu nome. E ouvirão de Jesus: apartai-vos de mim. Sabe por quê? Jesus não vai salvar aqueles que estão no engano. Não foi por acaso que ele advertiu em vários lugares da Bíblia: cuidado com os falsos profetas. Jesus está às portas. Em breve estaremos diante da sua preciosa e santa face. A pergunta é: de que lado eu vou estar? De que lado você vai estar? Ou você vai ouvir dos lábios de Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai. Ou você vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, cometedores de iniquidade. Cuidado, Satanás vai ganhar mais gente nas igrejas do que fora dela. A preocupação dele é com os eleitos. É hora de você se alicerçar em Deus. Deixe os entretenimentos que o diabo colocou no mundo e passe mais tempo estudando a Bíblia. Se aprofunde nas profecias. Procure entender Apocalipse e Daniel. Suplique o poder do Espírito Santo para que te dote de conhecimento, para que não sejais enganado. A única forma de não sermos enganados é se alicerçar na palavra de Deus, não na palavra de homens. Volte-se para a palavra de Deus. Se você estiver alicerçado na Bíblia, por mais que você se desvie para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir uma voz: o caminho é este. Amigos, voltemos para a palavra do nosso Senhor. Abandonemos as palavras dos falsos profetas. Um novo mar e uma nova terra, uma estrela no céu aparecer. É a manhã que
hoje novamente. É a estrela de Deus, o nosso Rei. Nosso Senhor está vindo lá da glória, com muitos anjos de luz ao seu redor. Todas as coisas aqui são renovadas. Todo o universo está a contemplar. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Sei que o meu Redentor vive para sempre e que ao final seu poder me livrará. Mesmo que eu morra, terei vida eterna. Com seu poder ele vai me ressuscitar. Meu coração espera por esse dia, quando irei receber o meu troféu. É o maior de todos os presentes. Vi com meus olhos Jesus vindo do céu. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Oremos. Ó Senhor, a tua volta está muito próxima. Meu Deus, o grande engano está sobre esse planeta. Falsos profetas têm se levantado e arrebatado multidões. Mas, ó Senhor, desperta. Tu veio para dar vista ao cego. Tu veio para fazer com que o surdo ouça. Então, faça, Senhor, pelo teu poder e graça na vida de todos. Nos desperta, para que na tua volta ouçamos palavras dos teus lábios. Vinde a mim, bendito do meu Pai, e que nenhum de nós ouçamos as palavras: apartai-vos de mim, maldito. Tem misericórdia de nós. No nome de Jesus. Amém.